Nossa aula de geografia, estamos dando continuidade então ao assunto de comércio e consumo nas cidades. E hoje nós vamos ver como é que, quando nós vamos a um supermercado, como é que a gente deve se comportar então. Nós paramos na página 97, onde perguntava para você, instigava você a ir em uma venda, um mercadinho de bairro, né? E também um supermercado e anotar os questionamentos, o que você, quais produtos tem, se aquele local atendia a sua necessidade, se você conseguia encontrar todos os produtos. E nessa aula, nós vamos então continuar com o assunto perguntando: com base nas visitas que você realizou, mencione as vantagens de fazer compras em cada um desses estabelecimentos comerciais. Qual que é a vantagem de fazer compra num armazém, por exemplo? Será que de repente é porque ele é mais próximo da sua residência? Pode ser que ele favoreça a compra dos produtos de necessidade imediata. Você precisou de um leite, você não vai até o centro, um mercado grande, procurar preços melhores, de repente você vai num local que seja mais perto, de repente seja essa uma das vantagens. Pode ser que em alguns produtos os preços, né, sejam mais baixos do que as redes grandes de supermercado, né, para poder atrair os clientes daquela região, pode ser que eles coloquem então um preço mais baixo. Então você anote aí quais as vantagens então de fazer compra em um supermercado de bairro, um armazém, uma venda, né? E agora fale também sobre as vantagens de ir a um supermercado. Pode ser que as vantagens que o supermercado ou uma grande rede de supermercado ofereça, pode ser que seja a variedade de produtos, né? Pode ser que seja os serviços, pode ser que ali tenha caixa eletrônico que você precisa, pode ser que tenham lojas anexadas, né? Pode ser que tenham restaurantes também nesses locais. Pode ser que em supermercado grande, por ser uma rede grande, pode ser que os preços sejam competitivos entre alguns produtos. Então, você leva desvantagem em algum produto, mas em compensação, em outros produtos, em hortifruti granjeiro, por exemplo, tem alguns supermercados que fazem feira, né, tal dia. Então, pode ser que seja vantagem por causa de algumas promoções. Então, anote aí. Agora, você sabia que para divulgar, para vender um produto, existem setores específicos para isso? Isso mesmo. A publicidade faz parte então da venda de produtos. Quando você entra então em supermercado, qual que é o setor que mais lhe chama atenção? Será que é produto de alimentação? Será que é produto de higiene? Qual é o que mais lhe chama atenção? Você sabia que os produtos são posicionados estrategicamente para atrair os consumidores em potencial para cada mercadoria? É verdade. Se você entra em um supermercado, você pode perceber que vai ser colocado por organizado, né? Então, quando os pais de vocês vão ao supermercado, eles já vão fazer a compra, eles já sabem por onde passar, porque ali já foi colocado estrategicamente para que a dona de casa veja os produtos que ela precisa, as crianças eles colocam numa posição em que estejam ao alcance da visão das crianças, os produtos que mais atraem as crianças, dos homens, né, mulheres. Então, para cada organização do supermercado tem um público que eles colocam então estrategicamente colocados ali para que chame a atenção, atingindo então os consumidores que eles querem, tá bom? No Investigue diz assim: entreviste um representante de cada grupo de clientes mencionado nessa tabela, questionando qual produto mais o atrai nos supermercados e registra a resposta no espaço abaixo. Então, você vai entrevistar uma criança, você vai entrevistar um adolescente, você vai entrevistar mulheres, você vai entrevistar homens e vai perguntar qual é o produto que mais lhe atrai quando você vai ao supermercado, ok? Compare então as respostas obtidas por você e pelos colegas, né? Na verdade, você mesmo vai poder estar fazendo essa comparação entre outros e depois a gente pode estar questionando nas aulas, tá certo? Quando nós vamos ao supermercado, por mais que a gente leve uma listinha de compras, geralmente a gente acaba comprando mais do que o necessário,
Você já viu isso? Já viu sua mãe reclamando, o seu pai reclamando que foi comprado a mais do que estava na lista? Realmente, você já pode perceber que os produtos colocados, expostos nas prateleiras, eles nem sempre são aqueles que a gente mais deseja. Porém, produtos que a gente vai se aproximando do caixa, geralmente são aqueles que enchem mais os olhos, né? Os doces, as guloseimas, as coisinhas que de repente a gente nem precisaria, mas como a gente está olhando, dá vontade de comprar e a gente acaba então comprando. Então, o número 2 vem dizendo assim: verifique se as informações anteriores é verdadeira, observando atentamente um supermercado em sua próxima visita. Então, a próxima vez que você for ao supermercado, né, você pode olhar ou perguntar de repente para os seus pais quais produtos são encontrados nos corredores centrais e próximos aos caixas. Quais são os produtos? Eles são considerados produtos de primeira necessidade? Aqueles que são mais próximos dos caixas, né? Como as propagandas referentes a essas mercadorias são apresentadas? O expositor utilizado ajuda a tornar os produtos mais atrativos? Então, você vai observar na próxima ida ao supermercado, ou os seus pais forem, você vai fazer esse questionamento para eles. Os produtos que estão ali, um salgadinho, um docinho, guloseimas, é escondido ou ele é colocado bem à mostra, bem ali no nível das crianças, no nível de quem gosta de comprar aquelas coisas? Tudo isso é pensado para que um público-alvo seja atingido, tá bom? E a letra D fala assim: em qual área do supermercado estão expostos os produtos de necessidade primeira necessidade, como alimentos, né, material de higiene pessoal, etc. Por que isso acontece? Porque isso daí é uma coisa necessária para a gente, então a gente é obrigado a comprar. Não interessa se está escondido, se está guardado no depósito, a gente foi lá para comprar isso. Então, essas coisas de primeira necessidade não precisa estar exposto ali, porque já é necessário que se compre. Porém, os produtos que não são de primeira necessidade, esses sim, o comerciante tem que expor, tem que fazer propaganda bonita, tem que colocar pessoas bonitas, jovens, saudáveis, fazendo propaganda para que atraia então a atenção desses consumidores. Vamos falar agora sobre a propaganda. Você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar assim, os ditados populares, né? Propaganda é a alma do negócio, ou então, o que não é visto não é lembrado. Com base nessas ideias, os fabricantes, os comerciantes, eles divulgam o seu produto. Por quê? Porque se não é visto, não é lembrado. Então, para que você venda os seus produtos, tem que aparecer, né? Então, eles têm que tornar conhecido aos seus consumidores, porque os consumidores, ao ouvirem e assistir a propaganda, eles vão avaliar se eles, então, decidem comprar ou não comprar aquele produto ou aquele serviço. Então, a propaganda, ela pode ser realizada de muitas formas, meio de TV, rádio, internet, jornais, revistas, folders, outdoor, entre outros. E você sabia também que tem horários específicos para propaganda, dependendo do público que assiste? Você já percebeu que no intervalo, né? No intervalo de desenhos animados ou programas infantis, sempre vai ter propaganda de produtos infantis, seja de iogurte, seja de alimento, seja de sapato, coisa assim, material escolar, enfim, vai ter coisa infantil. Se nós estamos observando o jornal, por exemplo, o jornal, meio-dia ou de noite, em horários assim de que adultos estão vendo, eles vão colocar comerciais de produtos que atinjam, então, pessoas adultas, né? Então, para tudo isso, eles têm uma estratégia para que eles possam convencer as pessoas, né, o consumidor, de ficar com os seus produtos, adquirir os seus produtos, né? Na atualidade, nós podemos, então, comprar mercadorias presencialmente nas lojas, no supermercado, nos estabelecimentos, ou então estar comprando por vias eletrônicas, seja ele por telefone ou pela internet. Será que, na sua opinião, esses ditados populares, eles estão correspondendo com a verdade? Quem não é visto não é lembrado? Será que a propaganda é a alma do negócio? Será que está certo isso?
está certo, né? Eu concordo que sim, que está certo. O número 4 diz: em qual ou em quais meios de comunicação as propagandas costumam chamar mais a sua atenção? Será que ela é pela televisão, pelo jornal, por revista, outdoor, pelo rádio? Será que é por folder, panfleto, né? Ou é pela internet, carro de som? O que mais que chama atenção? O que mais? Qual é o maior meio de comunicação que você vê, que você consegue ver mais propagandas? Marque aí então. Qual propaganda atraiu mais a sua atenção nos últimos dias? Você compraria o produto anunciado? Por quê? Responda aí então. Diante de tudo o que a gente ouve, que a gente assiste, né? Tudo tem um alvo e esse alvo é o consumidor. Tanto no comércio presencial quanto no eletrônico, ocorre uma fonte de comunicação entre fabricante, o vendedor e o consumidor. A propaganda atua então como um intermediário dessas negociações. Olha só a imagem que está aí no exercício número 6. Qual é a mensagem transmitida pela imagem a seguir? Então, nós vemos ali que nós temos o produto, nós temos, então, sendo a indústria, fábrica, né? Nós temos, então, a mídia fazendo a propaganda, nós temos, então, o dinheiro, o celular, tudo isso está girando em torno de quem? Do consumidor. Então, tudo que é feito é fabricado, é exposto, é colocado à venda, é pensado na cor, no cheiro, no jeito, no gosto, no tipo de promoção, no tipo de equipamento, para que serve. Tudo isso é para que o consumidor final se agrade do produto e leve esse produto, né? O número 7 diz assim: com base na imagem anterior, assinar a alternativa correta. A comercialização de um produto não depende dos consumidores. Será que é verdade? Os consumidores têm pouca importância para a indústria. Será que o consumidor tem pouca importância para a indústria? Os consumidores são importantes apenas por causa da relação que mantém com o comércio. Será que é isso? A propaganda faz muita diferença na venda de uma mercadoria? Opa, dependendo da propaganda, né, a pessoa leva. O conhecimento sobre um produto independe da propaganda? Ou a gente precisa colocar ele na propaganda para ele ser conhecido? Selecione um produto que você ou seus familiares tenham adquirido por influência de uma propaganda e responda às questões a seguir. Então, você pode estar respondendo esses questionamentos, né? E podendo avaliar com a sua família quais os produtos que você tem comprado ultimamente e se foi uma boa escolha ou não. Nossa aula chegou ao fim, espero que você tenha feito boas escolhas na hora de você escolher os seus produtos, ir ao supermercado e realmente avalie se você precisa desse produto e se a propaganda conseguiu te convencer ou não. E analise aí você e sua família, ver se esses produtos que vocês adquiriram, se ele realmente é necessário, tá bom? Fique com Deus, beijo, tchau!